Obrigado, professor Leonardo. Maravilhosa aula, maravilhosa exposição, tema tão relevante, como eu disse, nós vivemos a sociedade, como o meu professor colocou, né, a sociedade da informação, e essa sociedade da informação, na verdade, como colocou a minha aluna aí, Lucimere Figueiredo, né, ela tem que levar em consideração o direito da personalidade, a nossa intimidade, tudo isso está hoje em debate, e essa nova legislação tem essa pretensão no que tange às relações de consumo, né, já que os nossos dados, né, eram utilizados aí de forma indiscriminada, para nos estudar, né? O consumidor ele caía nessas armadilhas e as empresas utilizavam aí sem nenhum pudor esses dados para incentivar mais vendas, enfim, para revender esses dados, né? Nós tivemos aí esse problema aí que aconteceu do vazamento dos dados, e hoje essa legislação ela olha o consumidor no âmbito do Código do Consumidor, né, para proteger a sua intimidade, para proteger os seus dados, que essa sociedade da informação não se revele uma sociedade em que o ser humano, né, perca toda a sua intimidade, né? Então, a aula foi maravilhosa, professor, dentro do espírito, né, da Ítalo, dentro do espírito do nosso curso preparatório, do curso de Direito, né? Como o professor bem colocou, a nossa preocupação em formar e formar o aluno, né? Não só informar para a prova, formar o aluno também, debater temas atuais que poderão e vão cair na prova, na verdade, contextualizar com casos práticos, como o professor colocou. O curso preparatório Ítalo OAB terá essa pretensão, além das aulas expositivas, debates, exercícios, né? Nós estamos preparando uma metodologia totalmente inovadora de preparar o candidato e também estabelecer métodos de estudos, não é? Tanto a coordenação pedagógica como a minha coordenação vai contribuir para desenvolver um curso diferenciado, né? Fora do que está aí no mercado. Essa é a nossa pretensão. Criar algo novo, como é o curso de Direito, como são as nossas pós, como é a pós-graduação em Direito Notarial. Então, o curso preparatório segue essa linha, segue essa pretensão. E agora passo a palavra para o nosso coordenador pedagógico, para iniciar aqui um pequeno debate. Nós temos algumas observações. Professor Tiago, por favor. Obrigado, professor Grimoni. Primeiramente, falar para o pessoal que está assistindo, nossos queridos alunos e convidados e demais pessoas que estão aqui nos prestigiando, fiquem à vontade em questionar. Tá? O nosso professor Leonardo está aqui ansioso para responder as questões que forem levantadas, tenho certeza. E da minha parte, pelo menos, eu gostaria só de debater um pouquinho com o senhor a respeito propriamente da LGPD, em cima até do que você falou, da questão de informações levantadas e de regras que foram trazidas dentro da LGPD, principalmente, pelo menos ao meu ver, dentro da maldade de um professor da FGV ali, de uma banca da FGV, perguntando, será possível que a LGPD se aplicaria a empresas jornalísticas, artísticas, segurança pública, investigação, repressão a infrações penais? Ela se aplica a esse rol de situações? Ou, neste caso, a LGPD fica isenta, não pode ser aplicada? Tiago, veja bem, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Você falou de empresas do ramo artístico? Isso, jornalística e artística. Ah, sim. Então você pega, por exemplo, esses programas de televisão, é isso que você está se referindo? Isso, Globo, por exemplo. Eu falando o nome das empresas aqui. Que beleza, né? Já falei mesmo, vamos lá. Globo, etc. As empresas assim, de grandes vultos de informação. Normalmente a gente vê, por exemplo, em telejornais, que saem nomes de pessoas, mas estes nomes, eles são gravados, eles aparecem lá naqueles programas diários,
nós podemos guardar esse tipo de informação? Ela pode guardar esse tipo de informação? E aí eu aplico para as demais, que pelo menos ao meu ver, a artística nem tanto. Eu penso mais numa coisa mais capciosa, como, por exemplo, segurança pública. A LGPD poderia ser aplicada? Sim. Na verdade, Thiago, então vamos separar um pouquinho, né? Porque são perguntas abrangentes. Por isso que eu queria entender bem essa aderência, para que eu pudesse dar aí uma reflexão um pouco mais específica. Então, quando a gente fala das empresas de jornalismo, e eu bem entendi o que você quis dizer, e ela faz uma entrevista, seja na rua, ou seja no próprio estúdio, do qual você estabelece, né? Então, aqui eu estou entrevistando o Leonardo, né? E ali eu estou dando a minha imagem, o que é muito comum. E é uma discussão também que vai surgir não só no âmbito do direito do trabalho, mas também no âmbito até constitucional, que é essa questão do direito da imagem da pessoa. Então, o que se exige que uma empresa dessa faça? Ela só vai ter o respaldo no consentimento. Então, ela só vai divulgar a minha imagem mediante a minha autorização. Então, é muito comum uma empresa de jornalismo, quando você vai estabelecer uma entrevista, que você preenche uma ficha dando esse consentimento, né? Mas justamente já para se precaver, para que ela não utilize as suas informações de maneira indevida e porque ela está repassando a terceiros. E acho que a sua outra pergunta fala da administração pública, né? Então, segurança pública, né? Então, você está preocupado, então, com o âmbito da própria polícia, é isso? Exatamente. No caso, por exemplo, de antecedentes criminais. Certo. Bom, a questão dos antecedentes criminais, eles podem esbarrar em também muitos aspectos, né? Também no aspecto trabalhista, porque você pode questionar se uma empresa pode exigir antecedentes criminais do seu trabalhador, a gente pode falar isso também num segundo momento, ou eu já posso estabelecer com você aqui uma análise a respeito da própria polícia, tendo acesso a essas informações. Nesse caso, isso entra no artigo 7º da LGPD, que permite que haja esse acesso justamente para cumprimento de um dever legal. Então, a polícia, ela tem direito a manipular essas informações justamente porque está dentro das suas atribuições a manipulação de dados da população. E dali você consegue identificar a localização de um criminoso ou onde está a sua família, criar uma correlação. Então, no âmbito da segurança pública, a LGPD, ela trata, não de maneira expressa, mas que permite que isso seja feito justamente por se tratar aí de uma questão necessária, né? Então, não há problema nenhum. A própria lei de acesso à informação, que traz aí no seu bojo a ideia de transparência e divulgação de dados, ela limita a própria administração pública de transferir dados, né, ou seja, de informar a população, quando aquela informação possa trazer risco, né? Risco à vida, risco à segurança, né? Segurança das pessoas, segurança da alta administração, governador, presidente, prefeito. Então, há também, de fato, uma proteção às pessoas, mas em alguns momentos essa proteção ela é limitada. Então, bem pensou o professor Tiago, né, do examinador, de repente, não vou dizer maldoso, né, mas um examinador exigente, que faça o candidato correlacionar esses assuntos, né, que é a questão da sua privacidade, mas com relação ao interesse público. Então, você tem que se estabelecer ali a questão da finalidade, né? Então, o princípio da administração pública seria o bem comum. Então, baseado nesse bem comum, a administração pública vai manipular esses dados, alegando que eles são necessários aí para que se estabeleça a segurança de todos, né? Então, você perde, né, o indivíduo perde essa privacidade justamente em detrimento dessa atividade pública. Não sei se ficou bem respondido essas duas situações, mas a ideia é justamente que haja uma boa reflexão de vocês aí, futuros candidatos. Não há dúvida que foi bem respondida, professor. Mas muito obrigado pela tua resposta, foi bem colocado, até porque quando a gente fala de poder público, existe sempre essa questão que vai enveredando para outras matérias dentro da prova, e o aluno acaba sempre pensando, mas será que o interesse público sobrepõe o interesse privado? Como que eu vou agir em cima disso? Mas eu estou tratando aqui puramente de direito do consumidor. Será que ele ia misturar os assuntos dessa forma? É pegadinha, e no momento que ele começa esses elementos, aquela pessoa que não está bem treinada, que não
teve todo aquele tempo de preparação necessário que passou batido aí da parte de estudos, acaba caindo em simplesmente questões simples que seriam resolvidas como o próprio professor Leonardo acabou de resolver com um raciocínio rápido e lógico. E por isso eu agradeço. Imagina. E eu acrescento, professor Tiago, para os alunos que perderam a live de inauguração, que assistam, justamente porque ali o professor Tiago, ele colocou quais são as ferramentas que nós, professores, e a instituição vai estabelecer para vocês. E o que me deixou muito empolgado, eu fiquei muito feliz, né, de ser participante disso, é porque justamente o professor Tiago, ele entendeu bem o projeto. Então, qual que é a ideia? É que você, aluno, saiba trabalhar as questões, saiba trabalhar com a visualização do examinador. E eu lembro que o professor Tiago falou, a gente consegue, como se fosse, entre aspas, mapear quais são as questões mais recorrentes, quais são os assuntos mais recorrentes. Então, isso será entregue para vocês. Ó, esse assunto, ele cai bastante, é importante que você saiba esse conceito, anote. É o que eu faço muito com os meus alunos, né? Tem coisa que você tem que saber, grava a informação. Só que tem coisa que você tem que refletir. Porque eu costumo brincar com os meus alunos, né? Eu quero que você vá para a prova com todas as ferramentas possíveis, né? Por quê? Talvez uma você vai usar, às vezes você vai precisar de 2, 3, né? Eu falo isso porque eu sou assim, né? Eu saio com uma caixa de ferramenta e às vezes eu vou precisar só da chave Phillips. Mas é melhor você ter tudo à sua disposição do que não ter. E quando o professor, ele age no aspecto da reflexão, ele está preparando o aluno para, de repente, uma questão que ela nunca caiu, um assunto que a banca pouco explorou, mas ela está exigindo do candidato essa relação. E, às vezes, por conta de um estudo muito quadrado, um estudo muito, direito do consumidor é isso e pronto, acabou, direito do trabalho isso e pronto, acabou, direito público é isso e pronto, acabou, muitas vezes o aluno não consegue transitar. E eu tive a sensibilidade de mostrar para vocês que a LGPD, ela transita em todas essas áreas. E é óbvio que o examinador, como bem preveu o professor Tiago, já tem essa sensibilidade, o examinador, ele pode maldosamente, né, ou como queira, ele pode exigir que vocês consigam correlacionar. E, às vezes, o candidato, como bem o professor Tiago disse, por estar fragilizado emocionalmente, às vezes ele tem aquele conhecimento, ele sabe responder, mas por estar pressionado, ele não consegue, ali naquele momento, entender. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos treinando vocês. E o treinamento não é só um treinamento mecânico, né, robotizado. É um treinamento reflexivo, é um treinamento que vai fazer com que quando você chegue na hora da prova, você se sinta junto conosco, né? É como se você estivesse ali também num debate com os professores da casa, e ali você se sinta à vontade para colocar as suas opiniões, é claro, mas respaldado, né? Diante do que prevê a lei, ou o entendimento do STJ, que é o que muito se pede em prova da OAB, mas que aquilo ali seja parte integrante do seu dia a dia, que você viva isso, né? Que isso seja algo agradável para você. É isso aí, professor. Muito bom. Muito bom, minha gente. Nós tivemos alguns comentários, mas nós já estamos aí com o tempo de 1 hora. Eu gostaria de agradecer a participação do professor Leonardo, fantástica. Essa será a narrativa das nossas aulas, né? Futuramente nós vamos convidar novamente o professor Leonardo aí para debater esse tema envolvente, com várias indagações. Queria agradecer aí a participação do professor Tiago, nosso coordenador pedagógico aqui do curso OAB Ítalo, e agradecer a todos que participaram aqui da nossa live, alunos, a Jaira sempre participa, a Lucimeire, os professores também, a Adelaide, Mike, Márcio, enfim, vários professores que estão acompanhando, não vou denominar todos, senão vou deixar sempre alguém de fora. Convidá-los nós vamos fazer uma série de lives, sexta-feira nós teremos outra, que nos acompanhem, que prestigiem as nossas lives, que elas têm essa pretensão de divulgar os nossos cursos aqui da Ítalo e debater com vocês sempre temas atuais, que é essa proposta do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Então, obrigado, professor, mais uma vez, Leonardo, obrigado, Tiago, obrigado a todos que participaram e uma boa noite a todos. Boa noite, professores, boa noite, pessoal, até logo. Até mais. Eu sou o Marcos Antônio Cachino,
reitor e professor do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. É uma instituição que completa 70 anos de tradição e começou com o sonho, com o ideal de um imigrante italiano que se embrenhou dentro da educação através de uma escola de datilografia com 2 máquinas Remington em 1949 e chegou até o que é hoje o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. O nosso diferencial, ele está realmente na parte humanista, na visão humanista. A expectativa no crescimento pessoal, intelectual e espiritual do aluno, e não só na área acadêmica, é num todo. Então, essa é a grande missão do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. A proposta da Ítalo está baseada em 3 palavras fundamentais: a ousadia, a transgressão e o acolhimento. Quando falamos em ousadia e transgressão, são as novas metodologias e técnicas para sala de aula, as novas tecnologias ativas, a pedagogia ativa, que foge totalmente do clássico, que torna aquela aula enfadonha uma aula agradável e sempre esperada positivamente pelo aluno. O nosso fundador imaginou o campus nesta região para sublimar. Então, buscou-se sempre o belo para que exista a sublimação. É um campus especialmente preparado e disposto a atender principalmente a área de esportes, a área artística, envolvendo inclusive o teatro, né? E as instalações acadêmicas, para favorecer ao máximo a sublimação, que o aluno se sinta confortável, o aluno e a comunidade se sintam confortáveis e estejam num ambiente acolhedor, aprazível. É isso que nós imaginamos. Vem para